Bem, segunda parte aqui da aula, né, que a gente estava dando início aí com memórias, estava falando assim, que na parte de HD, né, as questões dos armazenamento magnético no HD, a banca costuma enganar, né, falando que a parte mais externa são as trilhas. Não, a trilha é a parte mais interna, tá bom? Então, a parte mais externa são os cilindros. A banca também gosta de ficar usando os termos em inglês, né, clusters, acho que é assim que fala em inglês, né, se pronuncia. Tá bom, pessoal? Beleza? Fechou? Então vamos lá. Agora eu vou falar da parte final aqui dessa aula, que é o processador. Beleza, pessoal? Muita gente erroneamente fala assim: nossa, o meu gabinete é tunado e tal, o meu CPU é tunado, né? E olha para aquela caixa grandona assim que está mais embaixo, perto do seu pé, né? Que acha que ali é o CPU. Não, aquilo ali não é o CPU, aquilo é o gabinete. Aí no gabinete nós vamos ter ali várias coisas dentro do gabinete, tá bom? Nós temos fonte, nós temos ali a placa-mãe, nós temos outras coisas ali dentro, né, do gabinete. Tranquilo? Então, vamos lá. A placa-mãe, ela está dentro desse latão, né, gigante, beleza? A placa-mãe chamada ali, e dentro da placa-mãe, nós temos o processador, beleza? Então, na placa-mãe nós vamos ter a BIOS, o chipset, os slots para expansão, que são os buraquinhos lá que você pode expandir memória RAM, por exemplo, né? O chipset, o que é o chipset? Ele tem a ponte SU L1, ponte 2 L2. Veja bem, pessoal, se não cair no edital processador, você não precisa ficar queimando neurônio com isso aqui. Você tem que ser inteligente para estudar. Tá processador? Tá CPU? Tá placa-mãe? Aí beleza, tranquilo? Chipset, fonte SU, L1, SU é embaixo, norte é em cima, L2. Então, L2 controla a memória. Memória é importantíssima. L1 controla os periféricos, né, os dispositivos, como teclado, mouse e tudo mais. Beleza? Só para você saber tá, o que é o chipset. A BIOS é a verificação para ver se o sistema operacional pode rodar, eu já falei isso com vocês, né? Armazenado na memória ROM. Temos a bateria do computador, tá, com o seu relógio interno. Temos os sockets, né, onde se encaixa o processador, é um encaixe maior, beleza? Temos jumpers, que são ali bloquinhos de plástico, de metal, tudo mais. Enfim, e temos os slots, que são ali, ó, o socket é onde encaixa o processador, é um encaixe maior. Já os slots são pequenos encaixes para você ampliar, por exemplo, sua memória RAM. Até aí, pessoal, nenhuma questão de prova, tá? Agora, a primeira questão de prova vem aqui, o processador, pessoal. Algo que eu não falei na parte 1, eu vou falar agora, propositalmente. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade da memória RAM? E qual é a velocidade do processador? Veja bem, eu quero descobrir o meu processador, Robson. Tem várias maneiras, né? Uma delas é você vir aqui, ó, meu computador, você pode vir em propriedades do meu computador, tranquilo. E aqui você vai ver que o seu processador é Intel Core i5, beleza? E a memória RAM instalada aqui de 8 GB, beleza? E perceba bem, olha aqui, 2.6 GHz. 2.6 GHz é a velocidade do meu processador. Para rodar o Windows 10, perdão, tem que ter pelo menos 1.6. Então, o processador, a velocidade dele é em gigahertz. Beleza, pessoal? E esses 8 de RAM que eu tenho aqui, Robson? Esses 8 de RAM, a velocidade deles está aqui, ó, em megahertz. Então, toma cuidado com essa pegadinha de prova. Qual a velocidade do processador e qual a velocidade, tá? É bom que você tenha um computador que tenha um processador bom. Não adianta nada você ter um i5, é um Intel, a marca Intel, né? Com ali 1.6 GHz. Tem que ser uma velocidade boa, tá? Você tem que olhar para a velocidade aqui do seu processador. E não só todo mundo acha que, não, a memória RAM é 8, 16. Não. Você tem que ver também o processador e a velocidade dele, tá? Abaixo de 2.0, ele já vai começar a dar uma agarrada, beleza? Processador, então, tranquilo? Um chama de CPU, outro de UCP, só muda ali que CPU é Central Processing Unit e UCP é Unidade Central de Processamento em português. Só fez a tradução, tá bom? Principais Intel AMD, o meu é Intel, um i5, tá bom? Agora, no processador, nós temos a memória cachê. Lembra que eu te falei na aula, na parte 1 da memória,
que nós temos, eu quero procurar alguma coisa no meu computador, uma foto, um documento, eu já abri ele e tal, não desliguei o computador, né, tá ligado e tal, e aí eu quero abrir de novo, vai abrir mais rápido, é porque o computador ele consulta no CPU, na memória cache, né? Aí nós temos três tipos de memória cache. Então a memória cache, ela ajuda você a achar o que você quer de maneira mais rápida. Beleza, pessoal? Simplesmente assim, de maneira mais rápida. Tá bom? A L1, L2 e L3. A L1 é mais rápida, não achou na L1, vai na L2, isso em milésimos de segundos, tá? E se não achou na L2, procura na L3. A L3 pode ser dentro ou fora do processador, isso é uma questão de prova também, tá? Então a primeira a ser consultada é L1, tá? Segunda a ser consultada é L2 e depois L3. Não achou, né, na memória cache, aí sim nós vamos para a memória RAM. Não achou na memória RAM, aí nós vamos no HD. Tranquilo? Robson, primeiro consulta aqui na ULA e na UC. O que é isso? Isso aí são nomenclaturas mais profundo do processador. Dentro do processador, nós temos aí a UC e a ULA. Não precisa ficar decorando isso, tá, gente? É só se tiver expresso mesmo no seu edital. Duvido muito, tá? Cair processador. É porque a gente está vendo tudo aqui, tá? Você vai ter uma noção completa de informática básica. A UC é a unidade de controle de processamento e a ULA é a unidade lógica aritmética, tá? Geralmente os códigos, as formas e equações, tudo se procura na ULA, tá bom? E o restante na UC. Temos ainda os registradores, tá bom? Que também ele armazena alguns dados. Você não precisa ficar aprofundando nisso, não. Tranquilo? Então, gente, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. O mais importante nessa aula que foi dividida involuntariamente em duas partes é você saber essa questão das memórias RAM e memória ROM, a principal diferença, qual que é permanente, qual que não é, qual que é volátil, qual que não é, qual que armazena BIOS, qual que é a memória chamada de memória de trabalho, né? E ali, quais são os meios de armazenamento magnético, óptico e elétrico? O que é memória flash? Beleza? Isso é importante também. É você entender um pouquinho como que é formado um HD por dentro dele, qual que vem primeiro, se é o cilindro, o setor, as trilhas, né? Legal você saber se 72 mil de rotação por minuto. Então, essas partes eu acho interessante. No que tange a placa-mãe, a processador e tudo mais, no máximo você saber que em gigahertz, diferente da memória RAM, que é em megahertz, tá bom? Você entender que dentro do processador nós temos essa memória cache, que ela é consultada na frente que é a memória RAM, isso cai muito em prova, tá? E é isso, tá? Basicamente é isso, não tem muito mistério aqui nessa aula, não.